A graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra que se encontra lá no livro de Atos, Atos no capítulo 18, a partir do versículo 24. Atos, capítulo 18, versos 24 ao 26. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler. Que diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Amém? Vamos orar pela palavra do Senhor e também pela pregadora de hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é grande, é santo, é poderoso e está aqui esta noite. Que a tua palavra ela seja exposta, seja explanada e que entre no coração do teu povo e que venha romper essas barreiras do pecado, porque somente pela tua graça nós podemos alcançar a salvação. Abençoe, Deus amado, essa noite a tua filha, para que ela, Deus amado, venha ser iluminada pelo teu Espírito Santo para trazer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui com toda a igreja para estar glorificando o nosso Deus e, em especial, no culto anual de missões. Nós escolhemos essa data porque ela também é a data que faz alusão ao dia da Bíblia. Nós lembrarmos que nós, como brasileiros, ainda temos acesso a ela. E que possamos glorificar a Deus, queridos, porque nós temos acesso à palavra de Deus. Amém? Irmãos, nesse culto anual de missões, nós escolhemos por tema o Departamento de Evangelismo e Missões, Igreja que Evangeliza. Vamos lá, repetir todos juntos? Igreja que Evangeliza. Amém. E aí nós escolhemos como tema como passagem bíblica-chave, Atos 18, do 24 ao 26. E antes da gente expor a respeito dessa passagem, meus queridos, eu queria contar para vocês uma história, para a gente poder contextualizar sobre esse tema, Igreja que Evangeliza. E aí, meus amados, existe um livro muito interessante que vai falar sobre evangelização, as 9 marcas de uma igreja saudável. E dentre essas 9 marcas, tem uma que fala a respeito de evangelização, como criar uma cultura de evangelização na igreja. E ao longo desse livro, o autor ele vai falar a respeito de uma experiência que ele teve com uma mulher. O nome dessa mulher é Kelly. Ela é uma mulher brasileira e ela foi fazer um intercâmbio, ou seja, estudar fora lá nos Estados Unidos. Quando essa mulher chegou lá nos Estados Unidos, ela conheceu 2 americanos que eram cristãos e ficaram amigos dela. E acontece que esses amigos de Kelly, que eram cristãos americanos, eles pediam sempre a Kelly para Kelly visitar a igreja deles. Só que Kelly não queria muito saber de igreja, não queria essa história de ir para a igreja, achavam algo meio estranho. Mas eles não desistiram de insistir por Kelly. E eles começaram a orar pela vida de sua amiga intercambista brasileira que estava nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, o tempo passou, Kelly saiu dos Estados Unidos, foi para outro país. Ela foi lá para Dubai, lá na Ásia. E com isso, eles ainda permaneceram tendo contato com Kelly. Continuaram orando por Kelly. E passaram-se nesse meio tempo aí 15 anos que eles persistiram
orando por Kelly e mantendo contato com Kelly. E acontece que após esses 15 anos, um pastor lá da igreja de Dubai foi pregar na igreja desses americanos nos Estados Unidos. E quando esse pastor lá de Dubai foi pregar na igreja americana, os amigos de Kelly lembraram que Kelly estava morando em Dubai. E aí o que foi que eles fizeram? Pediram para que o pastor de Dubai entrasse em contato com Kelly. E acontece que mandaram e-mail para Kelly, enfim, aquela coisa toda. E Kelly acabou indo visitar a igreja lá em Dubai. E, meus irmãos, quando Kelly chegou na igreja, a igreja abraçou aquela mulher. Toda a igreja, o pessoal da recepção, os irmãos todos ali já chamaram Kelly para comer, levaram ela para a casa deles, chamaram ela para um estudo bíblico e foi uma bênção. E Kelly foi se aproximando da igreja, e aconteceu que, em um belo dia, ela, num café particular com a esposa do pastor, disse que queria entregar a vida dela a Jesus. E depois de Kelly, tendo entregado a vida a Jesus, outras brasileiras, amigas de Kelly, foram convidadas por ela para ir até a igreja. Então, olha que testemunho lindo. Uma brasileira que foi para os Estados Unidos, conheceu cristãos que anunciaram o evangelho para ela, e mesmo ela sem querer, eles não desistiram de orar pela vida de Kelly. Insistiram na amizade. E depois de 15 anos, Kelly já nem estando mais ali, com aqueles amigos americanos, ela entregou a vida a Jesus. E aí, meus amados, com essa história inicial, o que eu queria trazer para nós, como Igreja de Cristo, aqui em Sumé, é que todos nós devemos, de fato, ser, assim como aqueles amigos americanos, evangelistas. Porque muitas vezes nós entendemos que existe um cargo na igreja, não é? O evangelista, aquele que vai e prega o evangelho. Mas o fato é que todo ser que teve a vida transformada por Jesus, ele precisa ser um evangelista. E o que é ser evangelista, meus amados? É aquele que prega fielmente o evangelho de Jesus Cristo. E todos nós devemos ser pregadores do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, evangelista é aquele que evangeliza, ou seja, que ensina o evangelho com o objetivo de convencer o perdido. Então, esse é o nosso papel. Assim como os americanos foram com a vida de Kelly, aquela brasileira que estava lá nos Estados Unidos, nós também precisamos ser evangelistas, igreja. E aí, voltando para o nosso texto base, sobre Priscila e Áquila, o que é que nós entendemos aqui a respeito deles? A primeira coisa é que Priscila e Áquila, como vai falar lá em Atos, no início do livro, nos primeiros capítulos de Atos 18, versículo 3, Atos 18, versículo 3. E, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E aí eu pergunto a vocês, Áquila e Priscila eram pastores? Áquila e Priscila eram evangelistas? Tinham um cargo de evangelistas? Não. Áquila e Priscila, eles eram trabalhadores comuns, assim como eu, assim como você. Então, é o que a Bíblia vai nos dizer, é que eles eram trabalhadores comuns. Mas não é porque eles eram trabalhadores comuns que eles não deixavam de pregar o evangelho de Deus. Eles, de fato, tinham o papel ali de evangelizar. Eles eram evangelistas onde eles estavam. E aí a gente observa que eles, tendo esse papel, foram sensíveis ali a Apolo. Aqui como mostra o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras.
ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o evangelho. Então a gente vê aqui uma iniciativa o quê? Do pastor? Uma iniciativa do departamento de missões? Não. A gente vê uma iniciativa particular de um casal que sabe que foi chamado por Deus para pregar o evangelho. Então é o que nós vemos aqui a respeito de Áquila e de Priscila. Eles foram até Apolo. Apolo era um homem eloquente, falava bem. Era bom ouvir o que Apolo falava. Mas a Bíblia diz que Apolo só conhecia o batismo de João. Apolo ainda não sabia que Jesus tinha vindo, que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado e que através da fé no Filho de Deus, naquele que tinha vindo, as pessoas poderiam ser salvas. Então, Paulo, Áquila e Priscila, eles tiveram essa iniciativa de ir até aquele homem e explicar de forma humilde o verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz que eles eram hospitaleiros. Eles levaram ele consigo, como vai dizer aqui, ó. Levaram-no consigo. No versículo 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo. Então, nós vemos a hospitalidade de Áquila e Priscila para expor o evangelho da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, o que nós precisamos aprender sobre esse casal é que eles eram pessoas comuns, como eu e como você. Mas eles tinham o que no coração? A chama ardente de pregar o evangelho, aquele que um dia transformou a vida deles. Então, um fato que nós precisamos entender nessa noite é que o ato de evangelizar deve estar gravado no nosso DNA. Evangelizar deve estar gravado no nosso DNA. Então, a nossa igreja precisa ser uma igreja que evangeliza, meus queridos. Eu queria perguntar aqui, não precisa levantar a mão, não. Mas quem de vocês já teve a experiência de pregar para um amigo, um vizinho, um conhecido, um familiar, e essa pessoa entregar a vida a Jesus? Quem aqui já teve essa experiência? É algo que a gente precisa refletir. Porque o maior número de pessoas que entregam sua vida a Jesus, Érica, não é através de eventos gigantes, não é através de rádio, não é através da TV, mas é através de vidas que estão ali do lado. É através de amigos, é através de familiares. Se você for parar para pensar, como foi que você conheceu a Jesus? Foi através de quem? Foi através da sua mãe, através do seu pai, através de um familiar seu? Então, nós precisamos, igreja, aqui mesmo, começando de Sumé, criar uma cultura de uma igreja missionária, que não depende de um pastor, que não depende de um evento, que não depende de um departamento de missões para ter a iniciativa de ir pregar o evangelho, mas que faz de forma individual, porque sabe que o evangelho transforma, porque sabe que o evangelho tira pessoas do pecado, porque sabe que o evangelho tira pessoas do inferno. Se o evangelho de fato nos transformou, nós precisamos anunciar esse evangelho que pode transformar outras vidas também. Então, como já foi dito aqui, o ato de evangelizar deve estar gravado no nosso DNA. E aí fica a pergunta para nós, nessa noite. Então, como podemos ser uma igreja que evangeliza? Vamos lá repetir a pergunta comigo, para ficar gravado.
como podemos ser uma igreja que evangeliza? E aí nós podemos responder essa pergunta em 3 pontos. O primeiro ponto sobre responder essa pergunta, como podemos ser uma igreja que evangeliza? O primeiro ponto é o seguinte: é preciso saber se eu sou salvo e se eu entendi o evangelho. E eu pergunto a vocês, como é que eu vou pregar o evangelho a outra pessoa se nem mesmo eu fui transformado pelo evangelho? Então, igreja, nós precisamos refletir, parar para pensar se de fato nós somos salvos em Cristo. Se um dia nós entendemos, como foi cantado aqui, a mensagem da cruz. Se um dia eu entendi a mensagem da cruz, que Jesus transformou a minha vida, de que eu não devo mais viver no pecado. E aí, entendendo isso, de fato sendo transformado por isso, aí eu vou poder, assim, pregar o evangelho. E pregar o evangelho da maneira correta. Nós observamos aqui, voltando para o nosso texto base, sobre Áquila e Priscila. A Bíblia diz que eles foram salvos em Cristo Jesus. Isso é mostrado em Romanos, capítulo 16, versículo 3. Quando Paulo... Vamos abrir nessa passagem. Romanos 16. Romanos 16, capítulo 3. Quando Paulo vai dizer assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, nós vemos aqui a clara demonstração de que Priscila e Áquila, primeiro, eles nasceram de novo. E segundo, eles entenderam a mensagem da cruz. Eles entenderam o evangelho. Então, meus amados, o primeiro ponto, respondendo à pergunta, como podemos ser uma igreja que evangeliza? E a primeira resposta, é preciso primeiro saber se de fato você foi salvo e se de fato você entendeu o evangelho, a mensagem da cruz. E o fato é que o que acontece dentro das igrejas e no coração e na mente de muitos cristãos é que muitos deles acham que o que salva é a fé, mas as obras. Ou o que salva é a fé, mas a lei. Ou seja, eu vou guardar o dia do Senhor, eu vou guardar o sábado, eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E assim eu serei salvo, por uma boa conduta moral. E muitos cristãos às vezes se enganam com isso, achando que vão para o céu pelo bem que fazem. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom o bastante para ser salvo. Senão não precisaria Jesus vir ao mundo e morrer por nós, pecadores, igreja. Então nós precisamos desmistificar, retirar isso da nossa cabeça. Muitos cristãos também pensam que o que salva é a fé, mas o batismo. Como se o batismo fosse o meio de Deus salvar a humanidade. Porque, de fato, o único que pode salvar a humanidade é Cristo Jesus. Só por meio dele, só através dele. Porque por meio dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, nós precisamos entender isso. Que a salvação é única e exclusivamente pela fé. E fé em Cristo Jesus. Batismo não nos salva, a lei não nos salva, as obras não nos salvam. Quem salva é Jesus Cristo, quando depositamos a nossa fé única e exclusivamente nele. E é interessante nós vermos que muitos vão à igreja apenas por influência de um amigo, influência de um familiar.
e muitas vezes entram todos os domingos na igreja, saem, mas não tiveram a vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como vamos pregar se não há transformação em nós, igreja? Quando o Evangelho entra, ele transforma e a gente transborda e quer pregar o Evangelho a toda criatura. É necessário nós olharmos para nós e entendermos por que não estamos anunciando o Evangelho. Porque não estamos sendo como Apolo, como Áquila, como Priscila, que anunciavam o Evangelho, recebiam a igreja na casa deles. Eram hospitaleiros, abriam as portas para fazer estudo bíblico, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos despertar, meus amados. A igreja de Sumé, começando por mim, nós precisamos despertar para a pregação do Evangelho, para o verdadeiro evangelismo. E eu queria comentar com os irmãos a respeito de uma experiência que eu vivenciei no projeto missionário que eu fui. Quem aqui já foi a um projeto missionário? Levanta a mão. Alguns jovens. E nessa experiência no projeto missionário, há uns 7 anos atrás, eu lembro muito bem que nós estávamos sentados, um círculo orando, e a Edileuza Vera, vocês conhecem, né, a missionária Edileuza, que é a esposa do pastor Samuel, que faleceu durante a Covid. Nós estávamos ali orando, como de costume. Ela perguntou, ela teve a ousadia de perguntar quem dos missionários que ali se encontravam queria, de fato, entregar a vida a Jesus. E talvez para a gente soe um pouco estranho, não é? Pessoas que vão para um projeto missionário pregar o Evangelho e não nasceram de novo. E naquela hora eu comecei a pensar, meu Deus, como isso de fato acontece? Como muitas vezes estamos engajados em um evangelismo, na igreja, cantando, pregando, mas não nascemos de novo. Não tivemos uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E pasmem, irmãos, para a glória de Deus, cerca de 8 jovens foram ali à frente, chorando, entregando a vida a Jesus. E, de fato, tiveram uma vida transformada, porque hoje eu vejo frutos na vida dessas pessoas. E aí, meus amados, respondendo, indo para o segundo ponto da resposta, de como podemos ser uma igreja que evangeliza. O primeiro, qual foi a primeira resposta? É que é preciso saber se eu sou salvo e se eu entendi o evangelho da forma correta. A segunda resposta é que devemos fazer da evangelização uma disciplina. Nós entendemos que, quando nós acordamos todos os dias para trabalhar, não é uma disciplina que a gente precisa ter? Nós não precisamos ter disciplina para isso, para acordar cedo, para ir trabalhar, para ir estudar, ou fazer outra qualquer coisa. Orar. A Bíblia nos ensina que orar não é uma disciplina? A Bíblia nos ensina que ler a sua palavra é uma disciplina espiritual. Então, a Bíblia também nos ensina que evangelizar é uma disciplina. E nós precisamos colocar o ato de evangelizar como ordenança do Senhor em nossas vidas. E aqui nós, voltando para o texto, nós observamos que Áquila e Priscila constantemente traziam pessoas em sua casa para pregar o evangelho. Por quê? Porque esse casal levava o ato de evangelizar como uma disciplina espiritual. Então, nós precisamos levar o ato de evangelizar como disciplina espiritual. Sair de casa de manhã, orar ao Senhor, Deus, que o Senhor prepare pessoas que não conhecem a Ti e me coloca no caminho delas, para que eu possa ser um anunciador do Teu Evangelho. Deus, coloca amigos que não conhecem a Ti no meu caminho, para que eu possa pregar o Evangelho para essas pessoas. Então, é isso que nós observamos e tomamos como exemplo a vida de Áquila e Priscila.
E aí, meus irmãos, existe uma serva do Senhor Jesus que não se encontra mais entre a gente, que é a minha avó, Eunice, lá de Santa Luzia. E, de fato, eu a via como um modelo de uma pessoa que tinha o evangelismo como uma disciplina em sua vida. Porque ela era uma mulher hospitaleira. Ela abria as portas para todo mundo. E quando as pessoas chegavam na casa dela, sabe o que é que ela fazia? Ela não podia deixar de pregar o evangelho a essas pessoas. Ela sempre falava do testemunho dela, que ela antes era uma pessoa que não valia nada, que vivia cega no mundo, mas que Jesus tinha transformado a vida dela, que Jesus tinha mudado o caminho, que Jesus tinha mudado a rota dela. Ela não deixava de falar isso para as pessoas que entravam na casa dela. Então, nós precisamos tomar o ato de evangelizar como uma disciplina, como a vida da minha avó, por exemplo, que fazia isso. Nós precisamos, igreja, ser mais hospitaleiros como cristãos. Nós, como cristãos, fomos chamados por Jesus para sermos hospitaleiros, para convidar amigos para vir à igreja, convidar amigos para tomar um café e nesse café pregar o evangelho. Convidar um amigo para participar de um estudo bíblico, iniciar talvez um estudo bíblico com um amigo, de forma online, na nossa casa, com o nosso vizinho. Devemos ter mais isso, ser mais empáticos, observar quem está ao nosso redor. Devemos fazer uma comida, levar um pedaço de bolo para um vizinho, ser hospitaleiro com ele, levar um pedaço de bolo, levar um panfleto da palavra de Deus. Isso é evangelizar. Isso é ter o coração sensível, uma igreja de fato sensível para pregar o evangelho. Nós devemos fazer isso, queridos, com a nossa vida. Porque nada mais importa se vivermos nessa vida sem glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido. Nada mais importa. E por fim, a última resposta sobre como podemos ser uma igreja que evangeliza é que nós devemos orar pela salvação das pessoas, por estratégias de evangelismo. Então, qual foi a primeira resposta que nós vimos aqui sobre como podemos ser uma igreja que evangeliza? A primeira resposta foi: é preciso saber se eu sou salvo e se eu entendi o evangelho. Qual foi a segunda resposta? É que devemos fazer da evangelização uma disciplina. E qual é a terceira resposta? Devemos orar pela salvação das pessoas e por estratégias de evangelismo. E como é isso, queridos? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para pensar de que quando a gente ora por alguém específico, um irmão específico está passando por algum problema, o nosso amor por aquela pessoa aumenta? Eu não sei se vocês já observaram isso, que aconteceu com vocês. Mas quando a gente ora em específico por alguém, constantemente orando por aquela pessoa, é como se o nosso amor por aquela vida aumentasse no nosso coração. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar pelas pessoas que se perdem. Algum amigo que você tenha na sua faculdade, na sua escola, um colega de trabalho seu que está ali todo dia do seu lado, que você vê ele todos os dias e nunca parou para falar de Jesus, nunca parou para ser intencional na sua forma de falar com ele, nunca parou para ser intencional em convidar para um café, convidar para a sua casa, e aí você tem uma oportunidade, uma brecha para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque quando oramos, meus amados, Deus nos dá as estratégias corretas para que a gente possa pregar o evangelho. Então, quando nós oramos, nós entendemos que aquela pessoa, ela é criatura de Deus. Ela é valiosa aos olhos do Senhor Jesus. É uma vida pecadora, assim como eu, assim como você, e que precisa de um Salvador.
e que ela é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança. Quando nós passamos a olhar o ser humano dessa forma, a gente vê que ela precisa do amor de Cristo. Assim como um dia nós estávamos o quê? Como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas. Então nós precisamos entender isso. E quando é que o nosso amor pelas almas cresce? Cresce quando nós colocamos aquelas vidas diante do Senhor Jesus. Então, que possamos refletir, quem ao nosso lado não conhece a Jesus? E eu nunca pude falar de Jesus. Que possamos colocar essa pessoa na nossa oração. Dizer, Senhor, fulano, que eu convivo todos os dias, que muitas vezes eu me envergonho, que muitas vezes eu temo ser excluída. Me dá ousadia, me dá estratégia, meus amados. Porque muitas vezes nós tememos a exclusão, o que vai acontecer. Mas nós precisamos entender que muitas vezes aquela pessoa está esperando só uma palavra sua. E que você deixou de dar a palavra àquela pessoa. Então que possamos orar ao Senhor Jesus, pedindo estratégias. Porque quando oramos, nós adquirimos ousadia para evangelizar. Só através da oração que nós vamos ter ousadia para evangelizar, para pregar o evangelho. Então, por fim, meus queridos, nós precisamos entender que estamos falando, quando nós evangelizamos, estamos falando sobre algo que vai definir sobre céu ou inferno para aquela pessoa. Evangelizar é você anunciar aquilo que pode levar aquela pessoa para o céu. Passar a eternidade. Você já parou para pensar nisso? A eternidade no céu ou no inferno? E nós temos a mensagem que pode tirar aquela pessoa do lamaçal do pecado, que pode tirar aquela pessoa do abismo que ela está correndo a passos largos. É o evangelismo, é o evangelho de Jesus Cristo que transforma vidas. E por fim, diante de tudo isso, nós precisamos entender que a igreja que não forma novos discípulos, ela morre. A igreja que não forma novos discípulos, ela morre. Então nós precisamos ser evangelistas. Precisamos ser anunciadores do evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ter aqui nessa igreja uma cultura de pessoas que, como Priscila e Áquila, tomam iniciativas individuais mesmo, no seu dia a dia, de pregar o evangelho, de explanar Jesus para as pessoas, de falar de verdade aquilo que pode salvar, aquilo que pode transformar, aquilo que um dia lhe transformou. Mas é falar o evangelho da forma correta. Dizer que as pessoas precisam de um Salvador, que elas estão em pecado, mas que se elas entregarem a vida a Jesus, elas têm reconciliação com Deus. Através de quem? Através do seu Filho amado Jesus.